extremamente abastecido, enriquecido, cheio de vida e cheio de poder de Deus. E todo que tem fôlego, ele louva ao Senhor. Todo que tem fôlego, nós estamos aqui para adorar, para essa consciência de vida em Deus em nós. Então vamos sentar, fique à vontade, queridos. Obrigada por essa ministração de louvor poderosa. Louvado seja Deus. Deus é bom, amém? Todo mundo feliz? Amém? Rafaela compartilhou, quem estava na igreja ontem, perto da Vida Taguatinga, né? Olha, já ouvi que foi um sucesso, né? E pastor Janduí compartilhou, a Rafa compartilhou um pouquinho comigo e ela falou, né, que a gente falou dessa respiração e ela falou que ele passou, né? Passou pela fase aí, pelo Covid, e ele ficou numa fase tão delicada que ele não conseguia falar, porque se ele falasse, ele baixava a saturação dele. Olha o nível que chegou. E o Espírito ficava falando com ele, fala, mas ele não dava conta de falar. Mas olha só a importância da gente valorizar tanto a nossa saúde, tanto, né? E ele falou que ele, né? Isso ele ia percebendo coisas que ele não estava tendo mais, dando mais o valor devido, a relevância devida. Depois disso ele começou a perceber coisas extraordinárias. Você sabe que às vezes a gente passa por isso e a gente está tão envolvido na nossa vida diária, nossa vida cotidiana, e a gente passa despercebido de coisas tão poderosas, como principalmente esse ato de respirar. Parece algo tão simples, tão pequeno, tão bobo, mas hoje para muitos é algo tão poderoso. É a nossa vida, e esse fôlego de vida foi Deus que nos deu. E Ele tem nos sustentado, nos, né, fortalecido, e estamos aqui para glorificar. Então você veio aqui hoje, você sentou aí, então a melhor adoração para o Senhor. Esse tempo de adoração e esse tempo de consciência, de gratidão. E a gente precisa trabalhar a nossa mente nisso, porque senão o cotidiano, ele fecha ali, as situações nos travam, as pressões vêm de tal forma que a gente perde a consciência da saúde que Deus nos deu, a consciência da graça que nos sustenta, a consciência da graça que nos favorece, a consciência da riqueza que nos cerca, do favor infinito de Deus, da fidelidade de Deus, porque a gente acha que Deus é fiel quando as coisas acontecem, dão certo, e aí quando as situações não acontecem como a gente declarou, confessou, creu, e as coisas não acontecem, a gente já começa a duvidar da eficiência de Deus. Olha que absurdo que a nossa mente ela vai para esse lado. Porque Satanás, ele é mestre nisso, em fazer a gente entrar no campo da dúvida. E toda vez que a gente vai para a área, né, do raciocínio lógico, a gente começa a duvidar da veracidade da palavra de Deus. Você começa a falar, não, isso não deve ser verdade, não aguento mais ir para aquela igreja ouvir sobre fé, porque as coisas não estão andando bem para mim. Isso é uma obra de Satanás, a pressão que vem para a gente começar a botar em xeque a palavra, a veracidade da palavra. E isso é muito sério, e a gente precisa vigiar constantemente, trabalhando a nossa vida de oração, para que isso seja fortalecido em nós, e a gente tenha confiança, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, todavia eu, queridos, todavia eu me alegrarei, faltando, ou na abundância ou na escassez. Essa tem que ser a vida de um adorador, porque é isso, nós já somos, mas às vezes tem aquelas circunstâncias que vem que você fala, cadê o fruto? Cadê as minhas sementes que eu lancei? Cadê? Eu tenho lançado semente, cadê? E ainda, né, que o fruto não esteja ali, visível aos teus olhos, todavia eu me alegrarei. Essa consciência de filho adorador, que tendo ou não tendo, vai adorar, com conta paga ou não paga, vai adorar, paguei no dia ou paguei depois, vai adorar, paguei antecipadamente ou com juros depois, vai adorar. Essa consciência, não é? E uma das coisas que tem falado no meu coração, né, essa semana, eu passei uma pequena pressão, porque nada é grande, amém? Diga, grande é o meu Pai, o resto é pequeno. Amém? Vamos de novo. Grande é o meu Pai, o resto é pequeno. E eu passei uma pequena pressão, né? E eu falei, ai meu
Deus do céu, sabe? Quando a bênção chega, você ora, e a bênção chegou e na mesma hora a pressão também chega e você começa a colocar em xeque se aquilo é de Deus ou não é. É sempre assim, minha gente, vai vir, né? Chegou a bênção, daqui a pouco chegou uma pressãozinha para colocar em xeque que aquilo não é, que não sei o quê, será que vai, será que não vai, é bênção ou não é, bênção é maldição, né? E se você não tiver convicto da palavra, convicto do Espírito em você, você começa a duvidar. E aí eu falei, não, peraí, qual a minha ação? Vou para o quarto, vou orar e vou colocar diante do Senhor essa pressão. Rapaz, você não gasta meia hora não, gasta meia hora orando não, você gasta meia hora orando, declarando, orando em línguas, falando a palavra, daqui a pouco a calmaria vem, daqui a pouco o sol brilha, a alegria de novo brota, a convicção de Deus agindo ao seu favor e daquilo se dissipando, aquela pressão vinda do externo, né, do inferno para perturbar você. Daqui a pouco ela pega o beco, ela tem que bater em retirada, porque quando você se posicionar alinhado àquilo que você está confessando e crendo, não tem como o pastor falou, o trio, né, você crê, você confessa e você lança a semente. Filho, esse negócio funciona, amém? Eu falei sobre o de repente Deus, né, na situação ali de Paulo e Silas, numa pressão violenta, estavam pregando e daqui a pouco, né, já não era mais o cenário de pregação, era o cenário de prisão, e dentro do cenário de prisão eles estavam pregando, fora dentro do cenário de prisão, continuaram adorando a Deus, antes, durante e depois. E depois, né, houve todo aquele abalo, de repente de Deus veio ali aquele terremoto, e ali todo tinha um propósito de Deus, né? Com a libertação deles veio ali a salvação para o carcereiro, para a família do carcereiro. Você sabe que sempre tem um propósito ligado, sabe? Satanás, ele abre uma armadilha, você persevera em Deus, confessando e adorando, querido, depois vem promoção. Oh, aleluia, vem promoção. Depois de uma situação adversa, se você perseverar, se você continuar crendo, confessando, alinhado à fé, promoção chega. Amém? Promoção chega. E eu orando nessa tarde, né? E foi exatamente isso que veio no meu coração, essa promoção. Então, o tema da agora à noite é: chegou a hora de dar um play na sua vida espiritual. Chegou a hora de dar um play na sua vida espiritual. Chegou a hora de dar um play. Bora, liga isso aí, bora avançar. Não, nós não somos espectadores na vida espiritual. Nós não somos aquele que senta e fica vendo a vida passar e bora ver o que Deus vai fazer. Não, a gente age em conformidade com a palavra e alinhado junto com o Espírito Santo, a gente agarra junto com ele, porque todo mundo sabe que a Bíblia diz que, né, Jesus falou que ia mandar o Espírito Santo consolador, ajudador. Diga ajudador, não é fazedor, é ajudador. Quando eu me alinho à palavra e chamo ele para junto, bora junto, vamos pegar junto, eu preciso de auxílio aqui, Senhor, me ajuda a ministrar, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo, me ajuda. Eu lembro que quando eu fui tirar a habilitação, me veio isso à cabeça agora, eu estava desesperada para tirar a habilitação, e eu tremendo de medo, com muito medo, e eu lembro que na hora que eu peguei o volante, estava passando já, quase passando mal, o medo vem, o pavor vem, mas aí quando você, peraí, não, Deus não me deu espírito de medo, e Deus colocou comigo o Espírito Santo para me ajudar, e o Espírito Santo, em nome de Jesus, pega comigo agora aqui nesse volante, e me ajuda, me auxilia. É interessante essa experiência, eu estava bem nova na fé, mas eu lembro que foi uma autoridade, que eu fiquei ali naquela hora, e eu peguei aquele volante, quando entraram aqueles 3 examinadores, né, já ali para dar um pânico da gente, né, quando entrou aqueles 3 examinadores, parecia que eu era motorista há séculos. O detalhe é que todas as minhas aulas eu era realmente muito péssima, eu era muito ruim. Eu fui péssima e eu falei, meu Deus, eu não vou passar nesse negócio, né? Mas eu falava, Deus, eu preciso passar, me ajuda. E eu chamei o Espírito Santo, pega comigo. A gente precisa aprender a usar isso. A gente precisa, sabe, nós temos as ferramentas certas.
Deus nos deu as ferramentas certas. E a gente sabe que nesse mundo as nossas ferramentas, elas não são comuns. Elas são espirituais para vencer qualquer circunstância e qualquer situação. Sabe, qualquer adversidade. Para mim, naquele dia, era meu gigante. Para mim, hoje eu falo, meu Deus, como é que eu fiquei daquele jeito, minha gente? Para que tudo aquilo? Mas na hora o pânico veio, o desespero veio, o medo de reprovar veio. Quantas pessoas você conhece, nem ia falar sobre isso, mas quantas pessoas você conhece que já tentaram tirar a habilitação umas 4, 5 vezes na vida e não conseguiu? Alguém conhece? Não é? Conhece um bocado. Meu pastor falou, eu conheço gente que desistiu e falou, não dou conta. Por quê? Porque o medo vem e ela deixa o medo tomar conta. Então, quando você fala, não, medo vai vir, eu boto ele para correr no nome de Jesus e eu chamo o Espírito Santo para me ajudar nessa parada, a resolver essa situação aqui. E é assim que a gente precisa agir em autoridade, chamando o Espírito Santo como ajudador. Mas isso é quando a gente está alinhado, uma vida, um play na vida de oração, nesse ministério, nessa vida, junto, caminhando junto, como casal, caminha junto. Assim a gente com Deus, com o Espírito Santo, caminhando junto, tomando decisões juntas, chamando junto, pedindo ajuda. Vamos junto, me aconselha, me ajuda nessa situação. Não é hora mais da gente ficar pausado. Não é assim? A gente está, né? Você está lá mexendo no computador, você quer ver um filme, play! O filme começa a rodar. Pausa! O filme para. E às vezes na nossa vida espiritual a gente pausou, apertou o pausa lá e esqueceu. E esqueceu e está deixando a vida levar. Está deixando a circunstância tomar de conta. Está deixando, deixa eu ver se Deus faz alguma coisa para mim. Deixa eu ver se Deus resolve a minha situação. Deixa eu ver isso. E às vezes a gente deixa no pausado e a gente esquece de agir em fé e autoridade. E começa a esquecer da forma que a gente deve agir. E a nossa vida, ela tem que ser uma vida constante de oração e de entendimento da palavra. Porque a gente ora a palavra, se a gente ora a palavra, a gente precisa colocar essa palavra para dentro para ela sair para fora. E a nossa oração tem que ser de acordo com a palavra. Mas como que eu oro a palavra se eu não ler a palavra? Eu não vou orar a palavra, eu vou orar o que eu estou sentindo. Deus, pelo amor de Deus, o negócio pegou aqui, a pressão pegou aqui e eu não sei mais nem falar. E agora? Me dei mal, vai falir, vai perder, meu casamento vai pro ralo, minha empresa vai pro ralo. E aí a gente começa a falar os nossos sentimentos, porque a gente começa a falar o que está vendo. E a palavra não nos chama para falar o que está vendo, é para você falar o que a palavra diz ao seu respeito. E olha que interessante. E quando a gente começa a andar por emoção, a gente vai falar o que está vendo. Porque se a sua vida de oração ela estiver pausada, você só vai orar as suas necessidades. Você só vai orar no emocional. E vai ficar falando no emocional o tempo todo. E fica sempre gatinhando. Sempre naquele, não sai, não tem movimento. Até falei, água parada ela dá bicho, não é isso? Água parada dá? Então, o crente parado, ele não consegue raciocinar, ele não consegue entrar nesse nível espiritual, nessa dimensão onde a gente toma as coisas, a gente pega as coisas pela autoridade do Espírito Santo, porque ele não entende. Por quê? Porque se você não tem conhecimento, a mente, os ouvidos, você ouve, mas não entende. Você senta aqui, entra culto e sai culto, você está pausado. Aquilo não entra no seu coração, não se torna verdade. Você ouve, mas não entende. O entendimento não absorve. Você está vendo, mas você não enxerga. Você está ouvindo, mas não está ouvindo. Está vendo, mas não está vendo. Pensa que está entendendo, mas não está entendendo. Porque se você senta aqui e você ouve a palavra e não pratica ela, é como nada. É como deixar a nossa vida pausada. E a nossa vida espiritual, ela tem que estar no play o tempo todo, porque é exatamente isso que vai fazer a diferença em todo o restante. O espiritual é mais importante do que o restante. Se o espiritual está no play, está funcionando, está andando, o resto é consequência. E aí a gente olha para tudo como pequeno, para Deus como grande. E você sabe quem é seu pai, você sabe quem está ali, né? Quem está te respaldando, quem está trazendo esse respaldo para nós. Amém? Vocês estão me entendendo? Aleluia. Não dá mais para a gente viver uma vida passiva esperando que as coisas aconteçam e só fica reclamando da vida. A gente precisa partir para essa vida de fé. E para ter fé mergulhe na palavra. Use a fé como a arma mais poderosa para destravar caminhos ainda não percorridos. Tem caminhos para você percorrer. Tem fases para você passar. Mas sabe, se a gente não dá play na fé, a gente fica sempre naquela fase antiga, né? Quando eu estava com meu sobrinho, ele, tia, que jogo você já jogou? Eu falei, menina, é tão antigo que eu nem lembro. Mas eu acho que foi Mario Bros. Era antigo.
Sabe aquele joguinho que você nunca passa de fase, porque você não entende a próxima fase, fica morrendo. É muito... Você não lembra disso não, né, pastor? Tô sabendo. Tá entendendo? Então, assim, se o joguinho, se você não passa de fase, você fica ali, sempre naquela fase, né? Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente não avança e não cresce em maturidade na palavra, a gente fica sempre na mesma fase. Não passa de fase. E tem lugares para você percorrer que você precisa passar dessa fase. Tem lugares que você precisa chegar, mas para chegar lá, você precisa de determinado conhecimento. Tem lugares que você precisa ir, que Deus conta com você, mas você vai precisar estar preparado. E aí ele vem trabalhando, e é na vida espiritual que ele fala: bora, minha filha, avança nisso, leia tal livro, ouça tal ministração, vai por aqui, vai por ali, faz isso, conversa, pede conselho para fulano de tal, e o Senhor vai trazendo as instruções para o nosso avanço, para o nosso crescimento. Mas se a gente está igual o rádio da minha mãe, eu lembro todo dia de manhã uma confusão lá em casa em relação ao rádio da minha mãe. Todo dia o rádio dela está fora da sintonia. Todo dia ela me chama, eu não dou conta, chamo o Dudu, sintoniza aqui. E o rádio dela parece uma caixinha de abelha. Eu confesso que eu já oro para ele queimar. Ele não queima, ele fica... E eu queimo em nome de Jesus. Além do que aconteceu, aí o meu filho vai lá e consegue sintonizar. Mas na nossa vida espiritual é assim também. Se a gente não sintoniza na frequência certa, vem vozes do externo, vem vozes de fora, vem voz da pressão, você não consegue ouvir. Por quê? Porque não para. Porque eu vou te falar, é um desafio ou não é entrar para o quarto, fechar a porta? Meu Deus do céu! Entrar para o quarto, fechar a porta e dormir é fácil. Agora entra para o quarto, fecha a porta, pega a Bíblia, vai orar e vai confessar a palavra. Eu vou gastar aqui meia hora orando em língua. 3 minutos já estou cansada. Pelo amor de Deus, oh meu Deus do céu, a mente já começa. Não. E a mente começa a pensar: não, já estou com fome. 3 minutos. Não, já deu fome. Não, eu vou no banheiro. E aí a mente já começa te levando para várias situações para te tirar daquilo ali. Porque Satanás não quer que a gente ore. Essa é a grande batalha espiritual. Porque se você ora, você cresce. Se você entende a palavra, você cresce. Se você tem conhecimento das coisas que Deus tem para você, você cresce. Quem aprende... Eu ouvi essa frase: quem aprende não depende. Se você aprende o que a Bíblia tem para você, você não depende mais de nada. Você está firme na palavra, Deus está te levando para os novos níveis. Quem aprende não depende. Já viu aquela, né? Antigamente eu tinha essa consciência assim, né? Meu Deus do céu, tem alguém aqui enfermo, deixa eu chamar o pastor. Porque o pastor é que tem autoridade para botar a mão no enfermo e curar. Ó, dependência. E quando você tem a consciência de que essa autoridade também está em você, opa, é você que entra em ação. Você entra em ação. Você entra em ação. Não, meu filho está doente. Deixa eu ligar aqui 3 horas da manhã. Pastor Johnson, dá para o senhor vir aqui orar pelo meu filho que está doente? Pelo amor de Deus! Aonde que a palavra diz assim: só chama o pastor para orar, porque vocês não têm autoridade nenhuma? Não, ele diz que a autoridade está conosco, é a gente que vai lá, né? Alguém ficou endemoniado. Deixa eu chegar para a irmã Neidinha, tem uma endemoniada aqui, vem cá me ajudar. A Bíblia deu autoridade para me expulsar, mas se eu não entendo, eu dependo. Eu não entendeu? Dependo. Não, como é que vamos? Situação aqui está uma escassez, deixa eu chamar aqui os irmãos para orar. Mas se eu entendo a palavra, sou eu que tenho autoridade para botar tudo para fora. Essa escassez não vem de Deus. Pobreza e escassez não glorifica a Deus. E eu preciso tomar essa consciência o mais rápido possível. E eu vou ajustando as coisas da minha vida pela consciência. Quem aprende, não depende. Né? Como uma criança que está aprendendo a ler. Mãe, me ajuda aqui, mãe. Aí a mãe vai lá e ajuda. Mas daqui a pouco ela aprende a ler, ela já não chama a mãe, porque ela já entendeu o que está ali. Então, quanto mais profundo na palavra, mais a gente vai tomando consciência de filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Porque o maior desafio é tomar essa consciência, não é? E essa toda a questão que o inimigo trabalha para a gente não entender. Olha só, Salmo 31, 24 fala: sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Sejam fortes, sejam corajosos todos os que esperam no Senhor. Está aí no Salmo 24. 1 Coríntios 16, 13 fala assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes. Está na NVI. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Firmes na fé, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem. Na NVI está essa versão. Vamos voltar de novo aqui. Vocês estão comigo? Não vão embora não, mentalmente, fica aqui.
Ó, 1 Coríntios 16, 3. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Vigilante por quê? Porque tem um ataque de Satanás trabalhando para você não ficar firme na fé. Olha isso. 1 Coríntios 16, 13, NVI. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Firmes na fé. Sejam homens de coragem e sejam fortes. Sejam homens de coragem e sejam fortes. Firmes na fé. Homens de coragem e sejam fortes. Olha aí o que a Bíblia nos chama para a gente ser, né, pessoas de coragem, ser firmes na fé. Olha que palavra poderosa. Sebastião, cadê o Sebastião? Estava ali. Ele falou aqui uma palavra, eu achei fantástica. Ele ministrou para os jovens no sábado, no Power Night que a gente fez. E ele falou, deu um conselho para os jovens, eu peguei para mim. E eu já quero passar esse conselho aqui. Ele falou assim, porque o jovem tira, né, a metade do dia ali para estudar, né, está na fase de estudo, ou está na faculdade, ou está na fase do ensino médio, né? E ele falou algo que eu achei extraordinário, eu anotei como conselho, para pega aquele período que você não está no período escolar, para nós, por exemplo, você não está no horário ali de trabalho. Ele falou algo poderoso, divida esse período, por exemplo, se é a parte da manhã, ou se é a parte da tarde, ou se é a parte da noite, para quem trabalha fora, provavelmente a parte da noite. Tira um período para você orar e estudar a palavra. É como se fosse uma horinha, você tem 3 horas ali, livre, tira ali aquela horinha para você estudar e orar a palavra. E segundo, tire um horário para você aprender coisas novas que vão fazer você crescer. Ele falou até para os jovens que vão fazer você futuramente ganhar dinheiro, né? Ele estava dando essa orientação e eu achei fantástico. Tire 1 hora para você ter novos conhecimentos. Deus quer nos levar para um novo nível, mas se eu não estiver disposto a aprender coisas novas, você não vai. Quem vai? Quem está indo está tendo esse avanço de estudo, ficar parado esperando as coisas acontecer, não é assim que funciona no reino. A gente precisa estar, né, atualizando, estudando algo, movendo, buscando conhecimento. E tira 1 horinha ali para você descansar a sua mente, né, o que você gosta, sua rede social ou ver sua TV. Mas priorize essa parte, eu achei fantástico, ele dividiu em 3 partes. Priorize essa parte de oração e da palavra, porque o resto flui de forma diferente. Flui totalmente diferente, eu não sei vocês, mas quando eu pulo essa parte de oração e da palavra, e eu vou para o dia e trabalho, e faço aquilo, e faço outra coisa, no final do dia eu me sinto frustrada. Porque eu sei que eu pulei a parte mais importante do meu dia, que é a parte de oração. E é a oração que dá o play nas outras áreas. É a oração. E aí você fala, meu Deus, eu estive o dia inteiro ocupada. Ocupada com as coisas, ocupada com o trabalho, ocupada, né, resolvendo situações de família, ocupada com tanta coisa, às vezes até ocupada com a igreja. Mas eu não tirei o meu tempo de conferência com o Senhor, o meu tempo, o meu culto, o meu tempo para cultuar a Deus. E chega no final do dia, eu me sinto frustrada. Porque esse tem que ser a nossa parte principal. Ela tem que vir primeiro. Primeiro, as outras coisas é quando você começa seu dia cultuando a Deus, o seu dia ele flui de forma totalmente diferente. A sua forma de agir, você não vai reagir às pressões, você vai agir com a confiança diante das circunstâncias que vêm. Você não vai reagir, a pressão vem e você desespera, porque você se preparou de manhã. Assim como você tomou um banho, escovou o dente, passou perfume, pelo menos, amém? Pelo menos é para ser, né? Fica cheiroso, igual diz a Gliana. Pelo menos é para ser assim como você se preparou para o seu dia fisicamente, fez uma caminhada, fez uma corrida, sei lá, tomou seu café. Assim tem que ser a nossa vida, um período de preparação espiritual, porque aí a fluidez é diferente. É totalmente diferente você acordar e você passou ali 1 horinha, um período do dia adorando a Deus, confessando a palavra, e aí quando vem uma situação que você não estava esperando, se você por dentro você já está preparado. O Espírito já te preparou para você agir de forma correta e não reagir à pressão que vem. Você já sabe, não, eu já sei o que eu vou fazer nessa situação. O Espírito até te avisa, ele já te dá orientações antes daquilo. E é muito interessante que, olha só, Deuteronômio 8 fala, no 8:17 fala assim,
Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. No versículo 18 fala assim: antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. A gente vê que na Bíblia são mais de 2.000 versículos que falam sobre dinheiro mesmo. E é incrível, porque às vezes a gente tem até dificuldade de aceitar essa palavra, mas você sabia que a maioria, 80% das pessoas que se divorciam é justamente por pressão financeira? 80% das pessoas que se divorciam é por pressão financeira, e na maioria é porque faltou o conhecimento disso. E essa pressão, a maioria, ela detona 80% das pequenas empresas, elas são fechadas no Brasil. E tem um estudo que fala sobre isso, por falta de conhecimento sobre os negócios. Carlene, o que tem a ver com play na vida de oração? Tudo. Porque se eu tenho conhecimento, e a Bíblia traz esse conhecimento para a gente, sobre multiplicação, sobre crescimento, sobre poupar, sobre semear, sobre tudo. Se eu pego o que a Bíblia tem e eu coloco em prática, isso vai me fazer avançar. E quando a pressão vem, eu já estou preparado para ela. Porque uma coisa você tem que estar preparado, para as pressões. E quem está preparado para ela e sabe que a adversidade vem, já está preparado, já está na frente. Quando você não está preparado, você para. E hoje eu falei, eu quero continuar contando esse testemunho, eu vou contar daqui a pouco, mas eu quero falar da história de Daniel. Eu meditando sobre Daniel hoje, eu achei fantástico, porque vários momentos ele passou por situações terríveis, veio pressões violentas, mas o fato dele permanecer em fidelidade, a confissão dele a Deus, ele não só era livre daquela situação de morte, como sempre ele crescia. Ele sempre era promovido. Toda vez que ele superava uma adversidade, uma pressão que vinha sobre ele para a morte, ele sempre era promovido. E quando a gente lembra de Daniel, a gente lembra lá do rei Nabucodonosor. Amém? Vocês estão comigo? Fica comigo, não viaja não. E quando a gente lembra do rei Nabucodonosor, e a gente vê ali ele fazendo toda aquela situação de rituais e de adoração e de tudo mais, mas ele passa por um período que ele busca incessantemente alguém que adivinhe, que interprete o sonho dele. E a gente sabe, né, que Daniel, aquele menino formoso, inteligente, cheio de sabedoria divina, porque Deus já tinha dado ele, né, a capacidade de aprendizado, inteligente, formoso. A Bíblia fala muito sobre isso. E ele também interpretava sonho. A Bíblia fala sobre isso. E aí quando Nabucodonosor tenta ver com os feiticeiros para que adivinhe o sonho dele, e não era brincadeira. Imagina a pessoa chega para você e fala: Degliana, adivinha o sonho que eu sonhei. Não, mas me conta alguma coisa. Não vou contar nada não, adivinha aí. Não, mas conta só um pedacinho para eu puxar a linha. Não vou adivinhar nada. E ele fazia essa pressão, Nabucodonosor chamava os feiticeiros, os intérpretes e todo aquele povo lá, as pessoas que adivinhavam, com seus deuses e tudo mais, falava: adivinha um sonho, me interpreta meu sonho. Eu passei a noite sonhando, eu quero que você interprete. E ninguém conseguia interpretá-lo. E ele ficou tão indignado pelo fato de ninguém interpretar, ele falou assim: manda todo mundo, vamos executar todo mundo. E houve essa liberação, imagina. E Daniel e os amigos dele estavam nessa brincadeira, todo mundo ia entrar nessa fatalidade, tinha nada a ver com o assunto, mas todos eles já tinham um decreto de morte, porque ninguém conseguia adivinhar o sonho dele. Olha que palhaçada, né? Olha que pressão, imagina, você vai morrer porque você não adivinhou o sonho. Pastor, bora Carlene, quero ver se tu realmente é uma profeta do Senhor, adivinha aí. Não, meu pastor, não estou conseguindo não, então hoje é o dia da tua morte. Oi? Como assim, minha gente? Não quero morrer não. Mas olha só, Daniel 2,17 fala assim: Daniel, quando descobriu essa situação, ele volta para casa e junta com os amigos dele, fala: Daniel voltou para casa, Daniel 2,17, voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, né, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados. Imagina, ele descobriu que ia ser executado, chamou: vamos aqui, vamos orar, vamos
Vamos rogar a Deus aqui para que nos livre dessa. Olha aí, gente, essa é a atitude. Vamos orar. Gente, aconteceu uma situação que pega junto comigo, marido, pega junto aqui comigo. Tem um decreto, tem uma situação difícil. Vamos orar. Vamos mudar isso aqui na oração. Essa tem que ser o nosso play na nossa vida espiritual. Vamos aqui juntar aqui, pegar a família, pegar o marido, né, pegar as pessoas que estão no mesmo nível de fé. A pressão veio, a situação veio, o decreto de morte veio, a doença veio, a situação desafiadora vem. Vamos orar. Daniel já começa a nos ensinar aqui. Daniel 2,19 fala: então o mistério foi revelado a Daniel de noite. Como ele orou, o Senhor trouxe essa revelação a ele. E ele fala, Daniel 2,19, então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas. Preste atenção nesse versículo 21. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. E olha o versículo 22, revela as coisas profundas e ocultas, conhece o que faz, o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, e revelaste-nos o sonho do rei. Olha, gente, fala sério, olha a autoridade desse menino. Ele foi buscar em Deus a sabedoria. E ele sabia que aquele decretava não só para ele, mas para todos aqueles adivinhos, aquele povo todo ia sofrer essa situação. E ele foi buscar, juntamente com os 3 amigos, em Deus a resposta. E Deus que deu esse espírito de sabedoria. Esse espírito está onde hoje? Está aqui, ó. Está em mim, está em você. Olha isso, quando a gente dá o play nessa vida espiritual, está em mim, está em você. Quando você vai para dentro do seu quarto, você busca a revelação de Deus a respeito de tal coisa. Deus traz essa revelação para você. Assim como aconteceu com Daniel, veja bem, e nós que estamos na aliança superior, com o Espírito habitando, Deus trouxe exatamente aquilo que era impossível. Eles falavam, impossível alguém te revelar isso. Não há deuses que revelam isso, mas sabe, o nosso Deus revelou isso para Daniel. E Daniel não só teve essa revelação, e ele já começou a agradecer a Deus por essa sabedoria, por essa revelação. Você vê a atitude dele, de sempre estar agradecendo a Deus. Uma das coisas que nosso pastor nos ensina, ora a Deus, peça a Deus e já agradeça. Já mantenha, né, essa posição de adorador e de gratidão. É uma das coisas que muda a nossa história. Gratidão, seja grato, já trabalhe essa gratidão, porque você sabe que a vitória é sua. Olha só, o rei disse no versículo 47, fala assim, Daniel 2:46, quando Daniel chega e conta o sonho. Olha só, então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel e prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentado uma oferta de cereal e incenso. O rei, no versículo 47, o rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Olha aí, na mesma hora veio uma qualificação para ele, veio uma provisão para ele, veio uma abundância para ele. Ele passou já de condenado à morte a exaltado já publicamente ali. Olha isso, uma promoção logo em seguida a um decreto de morte. Olha que interessante. Olha que isso, e isso quer dizer que a firmeza em Deus, quando a gente está firme em Deus e não abre para convicção nenhuma, a convicção em Deus, há um crescimento, há um avanço e há uma prosperidade, e isso é em todas as áreas. Ele não foi em busca de cereal nem de promoção, ele foi em busca de exaltar a Deus e mostrar para ele
quem era o Deus verdadeiro. Ele foi em busca disso, de revelar o caráter de Deus. E o próprio rei caiu prostrado e falou: esse é o Deus Todo-Poderoso, porque ele viu nele a fidelidade. Olha que coisa mais linda, a vida dele sendo uma forma de glória e honra de Deus, a sua vida sendo uma forma das pessoas olharem e glorificar. O rei olhou para ele, não teve como falar: não, vou ter que glorificar esse Deus, esse aí realmente ele funciona. Olha que coisa mais poderosa. Então o rei colocou Daniel, olha o versículo 48, continua a promoção. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presente. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província. Não só veio promoção para ele, vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Não só veio promoção para ele, mas veio promoção para os amigos também. Joshua, coloca aquela primeira imagem para mim. Olha que fantástico, né? A promoção, quando chega, ela não só afeta você, mas afeta as outras pessoas que estão do fogo lá. Sadraque. E olha só, e aí a gente vê essa imagem aí, a gente lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego, não é isso? Numa fornalha, numa pressão. Depois que Daniel resolveu essa situação do sonho, e todo mundo, opa, nos livramos da morte, houve promoção para ele, houve promoção aí para os amigos dele, depois daqui a pouco veio aí uma pressão para os amigos. E aí a gente vê que o rei levanta lá uma estátua de mais de 27 metros de altura, e ele fala para ele, todo mundo tinha que adorar. E esses amigos se posicionam: não, nós não vamos adorar, nós vamos manter firme a nossa convicção num Deus único e num Deus vivo. E aí o rei pega e joga esses 3 meninos aí, né, que são os amigos de Daniel. E a posição deles de fidelidade a Deus sempre vai ter ali a autorização de Deus para livrá-los da fornalha. A pressão vem, mas sempre tem autorização de Deus para te livrar da pressão. E é por isso que a gente tem que entender, esse relacionamento com Deus é um relacionamento de parceria. É de parceria. A pressão vem para você, mas o anjo também vem para te livrar da pressão. Aquele abalo dentro da cadeia para livrar Paulo é a mão de Deus. Ali a gente vê Sadraque, Mesaque e Abidnego sendo livres do fogo. Diz que o rei ficou com tanta raiva que falou: aquece esse fogo 7 vezes mais. Olha só, diz que a galera que foi, os soldados que pegaram ele, os meninos para jogarem, amordaçaram ele, amarraram ele e foram jogá-los no fogo. Diz que os soldados que foram fazer isso, eles mesmos morreram queimados. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, meu amigo, ficou dançando, era fogueirinha lá, minha gente. Faltou pedir um milho para assar, não é? Olha só, faltou falar: manda um milho aí, manda o quê? Aquele negocinho, né? O marshmallow, meu Deus, meu sonho comer marshmallow. E faltou pedir o marshmallow. É tão bonito do filme, não sei nem se é gostoso, né? Nunca, o meu sonho. Mas faltou pedir o marshmallow de confiança. E eles falaram: não, nós não vamos. Não tem problema. Não, eu não vou participar desse momento de adoração. Não, eu tenho convicção no Deus que eu sirvo. E olha a situação, Deus entra com você na fornalha. Isso é fato. Deus entra com você na fornalha. Assim como ele entrou com Daniel. Coloca a imagem aí de Daniel de Daniel aí na cova dos leões. Meu Deus do céu. Até os leões viram coleguinha, minha gente. Pelo amor de Deus, acho que ele estava até ministrando. Os leões viram coleguinha, viram gatinho, né? É fantástico isso a gente perceber, né? Um dia o pastor ministrou sobre os anjos, a nossa falta de conhecimento de como Deus dá ordem aos anjos para nos proteger, nos fazem não entender que é na autoridade, não é no meu nome, Carlene, no nome de Carlene, vai lá, anjo e opera. Não, é no nome de Jesus que Deus dá ordem aos anjos para te livrar de situações. É no nome de Jesus que Deus dá ordem aos anjos para livrar de situações no seu casamento, na sua vida financeira, no seu trabalho, no seu carro, no seu dia a dia, indo, viajando. É na autoridade do Senhor. E os anjos, ele funciona na nossa confissão, não é? E o pastor até falou assim: às vezes o nosso anjo está aí obeso,
Porque ele não faz nada. Por quê? Porque nós não estamos usando da autoridade. Anjo, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, porque o Senhor já deu ordem aos anjos para proteger o meu lar agora. Eu estou aqui, mas a minha família está guardada. Eu estou indo trabalhar, mas eu vou e volto na santa paz do Senhor. Eu estou indo trabalhar, mas o meu corpo é totalmente imunizado. Há 2000 anos atrás, nenhum mal vem sobre a minha saúde, nenhum vírus tem capacidade de crescer dentro do meu corpo. E aí você começa a usar a sua autoridade que Deus te deu, né? E começa a colocar os anjos em movimento para todo mundo ficar, magrinho de tanto funcionar, de tanto trabalhar. Por quê? Porque a gente não usa dessa autoridade por falta de conhecimento. É a falta de conhecimento que nos faz não avançar na nossa vida espiritual. 300 milhões vai sendo acrescentado na sua vida, tá, meu mano? E a casa do Parque Way, é que ele está confessando essa casa. Eu já creio com ele. Você crê com ele? Ah, meu Deus, eu já vejo a gente tomando café lá, tá, Lori? Amém, tamo junto. Aleluia, aleluia. Quando esses amigos de Daniel passou essa pressão, daqui a pouco o anjo de Deus veio e livrou. Daqui a pouco já foi Daniel de novo. Oh, meu Deus do céu, eu saí de uma pressão agora e a pressão vem de novo. Olha, meu amigo, Daniel de novo, estava lá na pressão de novo, quando ele estava aí na boca dos elefantes, trabalhando, orando, servindo ao Senhor, orando a Deus 3 vezes por dia, em gratidão, sempre, né, uma postura de autoridade e excelência. Daqui a pouco a pressão de novo, daqui a pouco não era mais Nabucodonosor, já era o rei Dário, já que queria que ele se prostrasse e adorasse, já tinha um decreto que quem não se prostrasse e adorasse aquela imagem, ia exatamente para a cova dos leões, né? Mas olha só que coisa mais poderosa, é a posição dele em Deus, permaneceu não só fiel, como Deus deu livramento. E depois disso vem de novo promoção. Olha só, Daniel 3,16 fala assim, Sadraque, Mesaque, peraí, não, volta para cá, já é no rei Dário. Daniel 6,10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, de novo, decreto de morte, de novo, meu Deus, de novo, sair de uma pressão, cai no outra. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e o encontrar Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Pulando para o versículo 20, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Isso já era o rei Dário. Ele olhou e falou assim, gente, será que o Deus dele o livrou? Será que deu bom para ele? Será? Ele já estava aflito, pensando que, né, ele mesmo colocou ele lá, mas ele não queria que ele morresse, é por conta do decreto. Ele falou, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? No versículo 22, Daniel responde, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Finalizando Daniel 6,26. Estou editando um decreto para que nos domínios do império do homem, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. 27, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. E versículo 28, assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Círio. Olha só, ele foi prosperando em todos os reis. Então, vinha decreto de morte para ele e ele se livrava. Porque quem faz você prosperar é o próprio Senhor. E a vida de Daniel, ele nos ensina que era uma vida de oração e gratidão a Deus. E a circunstância vinha, mas o livramento também vinha. A pressão vinha, mas o livramento também vinha.
E eu compartilhei algo, e eu quero compartilhar agora à noite, em relação a uma fase que eu passei de muita pressão na época. Para mim foi uma pressão que estava me paralisando. Eu quero compartilhar com nossos irmãos agora à noite. Eu lembro da fase que eu inventei de reformar a casa da minha mãe, né? E aí eu tinha no bolso R$2.000. Ó, quanto? Não é 2 milhões não, gente, era R$2.000, né? E eu me sentia rica. Eu falei, vou reformar a casa da minha mãe. O interessante é que eu só tinha R$2.000 no bolso, né? Falei, agora eu vou reformar a casa, porque eu não gostava de nada, não gostava do piso, eu queria quebrar tudo. E eu fui corajosamente, eu lembro disso, né? Eu até filmei, mas aí perdemos essa filmagem. E eu lembro de eu quebrando, que a cerâmica era muito feia. E eu passei por uma fase que eu não queria receber as pessoas lá em casa, eu queria reformar. E eu ficava visualizando a casa dela toda limpinha, arrumadinha, bonitinha, né? Com móveis novos, com porcelanato, ficava visualizando tudo. E aí eu falei, não, agora chegou a hora, eu vou reformar a casa da minha mãe. E por fé, e muito corajosa, eu peguei e falei, não, é com 2.000 que eu vou começar. Eu vou começar esse negócio. E eu corajosamente meti a cara e comecei a reforma. Né? Hoje a gente sabe, o material subiu muito. Imagina o que você faz com 2.000 hoje. Depende. Tudo depende. Depende do que você está crendo. Esses 2.000 na mão do Senhor. Você sabe que 2 mais 2 na mão do Senhor não são 4. Você sabe que 2.000 pode se transformar em milhões. Tudo depende da sua posição de crer, confessar e semear. Meu pastor me ensinou, é o trio. 2 mais 2 não são 4 na mão do Senhor. É porque a gente olha para o nosso bolso, a gente confia no que a gente tem. É aí onde dá ruim. Aí onde a pressão chega. Porque a gente começa a olhar para a adversidade, né? E aí eu estava com os 2.000, comecei. Só que eu estava com 2.000, não dava nem para comprar uma cerâmica. Mas o meu coração desejava um porcelanato. Eu não tinha dinheiro nem para comprar janela, mas meu coração desejava um blindex. Aí eu ficava, pai, o senhor sabe que eu não estou tendo dinheiro nem para comprar, mas eu desejo o porcelanato e o blindex. Eu ficava orando assim para o Senhor. E eu falava assim, né, a palavra do Senhor diz, né, deleite do Senhor, satisfará o desejo do seu coração. O desejo do meu coração, porcelanato e a janela de vidro. Eu ficava declarando, rapaz, mas não tinha o dinheiro, era só os 2.000, mas eu fui confessando. Eu ia para Demacó e ficava passando a mão. Senhor, você sabe, né? Você está sabendo? É como se eu tivesse passado de onde? Pai, ó, é o seguinte, eu quero esse aqui, ó, você compra para mim? É mais ou menos essa fidelidade, assim, olhando para Deus, falando, Deus, ó, esse aqui é o desejo do meu coração, você me ajuda, né? Eu quero isso daqui, provisão chegando. E eu comecei a declarar isso. E de repente, de repente, uma amiga minha liga, de repente, do nada, ligou, Carlinhos, você não sabe a maior? Eu falei, o quê? Minha amiga, chegou um cartão aqui de R$5.000, eu não vou fazer nada com ele, você quer? Manda para mim um cartão de R$5.000. Eu tinha 2.000, mais 5.000 já é alguma coisa, né? E aí eu comecei a trabalhar com isso. Minha fé estava fervorosa, porque começou a aparecer a minha outra amiga lá. Amiga, eu empresto o cheque para você, sem problema, né? Porque você tendo crédito, está tudo certo, né? E aí eu comecei a ter cartão, a ter cheque, a ter os R$2.000. E as coisas começaram a funcionar. Comprei areia, comprei isso, comprei aquilo. E aí eu comecei a comprar o porcelanato, comecei a comprar. Cida, né? Com R$2.000 no bolso, comecei. Só que daqui a pouco eu olhei, eu não peguei o cartão emprestado. Eu também não peguei o cheque emprestado. Daqui a pouco eu estava com a dívida de R$5.000, R$6.000 por mês. Né? Na época, menina, me bateu um desespero, que mais ou menos isso era meu salário. Falei, meu Deus do céu, e agora? Eu cheguei, né, na afobada, e daqui a pouco o salário já era o valor que eu tinha que cumprir. Né? Mas tudo bem, quando você estava pagando, estava tudo certo. O problema é que eu comecei a focar na dívida. Falei, meu Deus, como é que eu pago o mês que vem? E a gente que depende de venda, que depende disso, né? Quem trabalha com venda, né? Que depende de comissão, sabe como é que é, né? E aí eu comecei a falar, meu Deus do céu, eu comecei a focar, meu Deus, o mês que vem. E aí eu comecei a pensar nisso, e a minha mente foi gerando uma pressão. E você sabe que quando você entra na pressão, você entra na preocupação. E quanto mais você preocupa, você pré-ocupa. Já ouviu essa? Você pré-ocupa um espaço na sua mente. Sua mente fica tão perturbada que ela para de agir na criatividade e ela para de enxergar novas possibilidades, atitude, ações que eu tenho que tomar, e a pressão é tão grande, tão grande, tão grande que a gente vai paralisar
paralisando no lugar. E você já não quer mais levantar, já não quer mais trabalhar, já não tem mais entusiasmo, já não tem mais alegria. E a pressão vem em cima. E eu comecei a deixar aquela pressão de 5, 6 mil trabalhar minha cabeça. E ali, sabe o que aconteceu? Aquele meu salário de 5, 6 mil, ele começou a contar. E o salário, e a conta, por conta da pressão, porque eu já não tinha mais alegria para sair, eu já não tinha mais alegria para trabalhar. Era, bora minha gente, bora trabalhar, vamos assim, vamos assado, toda motivada. Daqui a pouco, oi gente, aí, vocês vão para reunião? Pronto, bola murcha total. E eu comecei a perder a fé, e aí eu comecei a já focar, e minha mãe, pressão, e essa casa não termina nada, porque a gente mudou para o barraco de fundo, e agora nós vamos morrer nesse barraco de fundo, pressão da minha mãe, vamos morrer, nunca mais vamos terminar a casa, meu Deus, não vou voltar para minha casa, minha mãe pressionando. Aí o pedreiro chegava, Carlene, pelo amor de Deus, Carlene, acabou o cimento. Eu, pelo amor de Deus, não fala do cimento em nome de Jesus. Pega aí 1 quilo de farinha de trigo, mistura com isso que faz o negócio, mas não me pede. Ele, Carlene, acabou a areia, pelo amor de Deus, não fala que acabou, porque eu não tinha mais crédito, e eu não tinha mais os 2 mil, e eu não tinha mais era nada, e estava acabando o principal, era a fé. Queridos, quando a fé é afetada, aí o negócio desanda, porque pode faltar tudo, mas não pode faltar fé, porque a fé traz a provisão, a fé traz a provisão. E quando você entra para o seu ambiente do quarto, você confia no Deus, você declara, chega, o de repente chega, não é? O de repente chega, Deus começa a levantar pessoas, começa a ligar, faz o Pix, não é? O Carlene me dá seu número de Pix, e aí começa as pessoas a te ajudar, não é? As pessoas começam a te ajudar e de repente as coisas, liga aqui, Carlene, vem cá buscar um negócio, e começa, quando você vê, pronto, a abundância, porque você está confiando no teu Pai. Mas quando você foca nas coisas, você está confiando no seu braço, e quando você confia no seu braço, deu ruim para você, porque a Bíblia não nos chama para confiar no nosso braço, é para confiar na força do nosso Pai, e o Senhor nos dá a estratégia, a velocidade para a gente correr e alcançar lugares nunca alcançados. E é por isso que a gente tem que sair do natural, porque se Satanás te leva para o âmbito do racional, ele te mantém preso ali. Mas se você vai para o âmbito da fé, você não precisa, você não mais depende de nada, você depende exclusivamente de Deus. E aí eu comecei a cair nessa situação, e eu percebi como Pedro, né? Pedro estava confiando em Jesus, mas daqui a pouco ele começou a olhar para o vento, a olhar para a circunstância, e ele foi caindo. E assim foi eu, fui olhar para o vento, fui olhar para a circunstância, fui olhar para a montanha de dívida, e o salário foi diminuindo, porque quanto mais eu botava foco na pressão, eu não tinha mais alegria para trabalhar, eu não tinha mais fé para declarar. E aí eu comecei e eu entrei na fase de lamúria, porque todo mundo que chegava para mim, eu queria contar aquela situação. Mulher, eu estou passando uma situação tão difícil, porque agora... E eu já não trabalhava mais, eu só ficava falando da minha angústia. E aí um dia minha diretora me chamou para tomar café, e eu lembro que eu falei para ela, era na Asa Norte, para almoçar, e ela falou assim, Carlene, vem almoçar comigo. Eu falei, mulher, eu não posso ir não, olha só o nível do ser humano. Mulher, eu não posso não, porque eu não tenho dinheiro nem para pôr gasolina, nem para pagar passagem, muito menos para pagar almoço. Olha o nível do ser humano, já choramingando para ela. Ela falou, pois eu coloco o dinheiro, coloco a passagem, bora, vem, põe o dinheiro no carro e vem almoçar comigo. E quando eu cheguei lá, ela falou, Carlene, o que está acontecendo com você? Eu falei, minha filha, você não sabe da pressão que eu estou passando, é porque a minha mãe, é porque o pedreiro, é porque as contas, é porque o cartão, é porque o cheque especial. E eu comecei a contar. Daqui a pouco ela falou, peraí, eu só quero saber qual a atitude que você vai tomar para resolver essa situação. Oh, sabe quando você leva uma batida de caminhão, você está indo numa velocidade, uau, e eu, opa, o que foi? E ela, é como se ela me desse um tapa no ouvido e falasse, eu só quero saber como você vai resolver essa situação, eu não quero saber da sua situação, eu quero saber como que você vai resolver. Quando ela falou isso, ela extraiu de mim a própria resposta. A resposta estava onde? Nós temos uma dificuldade de achar a resposta dentro. A gente acha que a resposta está fora. A resposta não está fora. A resposta não está no outro. A resposta está em você. Ela está em você. E eu fiquei buscando. E era as pessoas que tinham que resolver meu problema. A resposta já estava dentro de mim. O Espírito já vinha falando comigo. Mas eu não dava ouvido. Eu estava igual a caixa de som da minha mãe. E eu não ouvia as instruções divinas. Mas a resposta estava de mim. Então, como se ela me desse um tapa e falasse assim, cadê o quê? Eu quero saber o que você vai fazer para resolver. Ela não falou, Carlene, faz isso, faz aquilo outro. Porque eu ia falar, mas mulher, mas não dá não, porque isso eu já... Não, ela falou, eu quero saber a resposta, eu quero saber o que você vai fazer. Quando ela fez isso dentro de mim, eu comecei a lembrar o que eu fazia antes para eu ter o salário que eu tinha.
O que eu fazia antes? Eu orava, eu me arrumava, eu saía cedo, eu estava motivada, eu falava com todo mundo, eu não tinha vergonha, eu ia trabalhar, eu não deixava nada mais segurar a minha mente. Eu falei assim, na hora, eu voltei para ela e falei assim, já sei, eu vou voltar a trabalhar. Gente, a resposta estava dentro. Voltar a fazer o que eu fazia antes, orar, declarar, tomar banho, me arrumar e sair para trabalhar. Porque a Bíblia diz, semeie de manhã e à tarde também. Você não sabe qual vai frutificar. Trabalho de manhã e à tarde também. Você não sabe de onde vão vir os frutos. E eu comecei a voltar uma rotina séria com o meu negócio, uma rotina séria de oração, uma rotina séria de acreditar, de trabalhar de novo com a fé, de trabalhar de novo em fé, porque eu estava trabalhando, eu já ia com a cara da preocupação, estava estampada a minha cara de preocupação, eu acabei parando de andar. Eu falei, não quer saber, o senhor aguenta aí, já o dinheiro chega para o cimento, pedi para o pedreiro esperar, já não dei mais bola para minha mãe que estava me pressionando, e eu já saía cedo para trabalhar, e comecei a sair cedo para trabalhar. Eu só quero dizer que nesse ano, eu comecei o ano, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi 2015, eu comecei o ano com essas derrotas temporárias, com esses fracassos, eu já me sentindo fracassado, e eu já estava condenando o meu ano inteiro, e era mais ou menos janeiro, foi em fevereiro que ela me chamou para almoçar, e quando foi em fevereiro que ela falou isso, a resposta saltou dentro de mim, volta a fazer o que você fazia antes, porque eu tinha paralisado tudo, a preocupação e o medo te paralisa, e eu comecei a fazer o que eu fazia antes, e daqui a pouco eu comecei a ter um resultado. Em 3 meses eu já mudei o cenário, 3 meses eu terminei a casa, em 6 meses eu já estava com outra realidade financeira. Final do ano eu estava recebendo um carro zero na mão, e eu não só estava recebendo um carro zero, 2 viagens internacionais. Minha filha foi direto da Ceilândia para os Estados Unidos. Você sabe que quando você confia em Deus, a promoção chega. Quando você confia em Deus, a promoção chega, a provisão chega, a libertação chega. O que estava te paralisando, para de paralisar. Aquilo que estava prendendo seus pés, para de prender. Porque a vontade de Deus é que você corra velozmente para chegar onde você precisa chegar. E a gente precisa dar um play na nossa vida espiritual e agir em atitude de fé. Levanta a cara, bota a cara de sucesso, que é a cara do seu pai. É a cara do seu pai, não é de fracassado, é mente de Cristo, então é com ele que a gente tem que andar. Ou a gente crê nessa palavra ou não crê, porque se a gente crê e botar força nisso, você não vai andar com a cabeça baixa, e você não vai andar falando das obras de Satanás, menino, porque eu estou ferrada nisso, quebrada nisso, mais quebrado, mais de arroz de terceiro. Não, você vai falar das coisas que Deus faz. E é isso que a gente tem aqui para falar, para expandir o reino. E a nossa boca tem que ser para expandir o reino, e não para expandir as obras de Satanás, porque a gente não está aqui para dar crédito para ele. E a gente se levantar em autoridade. Em um ano eu mudei o cenário, e isso serviu como lição. E todas as vezes que eu começo a ir de novo para aquele cenário que eu vou igual Pedro vai indo, né, e vai baixando. Daqui a pouco eu me levanto e falo, opa! Eu lembro já da situação. Eu falei, não, eu já sei como mudar a situação. Então, quando a gente busca esse aprendizado na palavra, em Deus, a gente sabe que Deus é o nosso socorro bem presente. Deus é o teu socorro bem presente. Ele não tá, você está aqui, ele está lá na Conchichina. Peraí, meu filho, já eu vou. Não, é presente, é agora. Se eu acesso esse mundo espiritual, se eu ativo essa vida de fé, se eu começo a entender e andar, as coisas começam a funcionar, porque é mudando a minha forma de falar e também a minha forma de agir. Eu não posso só ficar declarando e não agir de acordo com aquilo que eu declaro. Não vai funcionar. Eu preciso andar na mesma velocidade que eu declaro. E as coisas começaram a funcionar. E assim eu deixo aqui Josh, aquela fotinha lá da oração do pássaro. Olha só que interessante. Leia para mim, minha gente. Uau, não é? Milagres não caem do céu. Milagre não cai do céu. Não cai mesmo não, minha gente. Mas com a minha oração eu acesso o céu e trago aquilo que é meu. Não é? Com a sua oração você acessa. É no play na nossa vida espiritual. A gente traz aquilo que é nosso. E que às vezes o inimigo está barreirando porque você não está fluindo em autoridade e ousadia. Ele segura mesmo. A gente tem relatos bíblicos, né? Dele segurando aí aquilo que era para Daniel. Não, né? Satanás não estava deixando, não é? Então a gente começa a andar em autoridade
verdade, você começa a trazer pela oração o seu milagre, a resolução, a solução para as suas necessidades. E cada um tem as suas. Agora é pelo céu, é pelas orações que a gente dá esse play e a gente acessa aquilo que é para nós. A última imagem, Joshua. Aleluia. Deus é bom. Amém? Olha aí. Quando dispomos nossa alma para prosperar e se alinhar com os princípios de Deus, então podemos ver a prosperidade financeira se manifestar em nossa vida. Olha só, quando a gente alinha a nossa confissão, a nossa fé, a gente começa a prosperar em tudo, que a gente sabe, o nosso pastor tem nos ensinado. Prosperidade não é só o dinheiro no bolso, é em tudo. Essa abundância divina em tudo. E quando a gente se alinha, tudo tem que se alinhar. E essa é a verdade. Nós precisamos acessar esse play nessa vida espiritual para a gente andar em abundância divina. Amém, queridos? Amém? Vocês estão de acordo? Amém? Então comece a acessar esse play nessa vida espiritual. Chega de estar pausado na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus, porque você precisa ter consciência, eu e você, de que a nossa fonte é Ele. E é Ele que nos dá a estratégia para a gente vencer toda e qualquer situação nas nossas vidas. Amém? Amém? Aleluia!